Boa noite a todos. Bem-vindo a Bate-Papo com Deus. Dando continuidade à nossa playlist falando sobre o rei Davi, hoje nós vamos falar inicialmente sobre o rei Saul. Então, no capítulo anterior, a gente viu por que Saul foi escolhido, foi o primeiro rei, depois da era dos juízes. Então, Samuel, ele consulta Deus, e Saul é escolhido inicialmente pela sua força, sua apresentação. Ele era bonito, ele era forte, era um guerreiro. Só que após ele ser ungido, acontecem alguns fatos que desagrada a Deus, principalmente a desobediência de Saul. Durante a guerra com os amalequitas, no qual eles foram vitoriosos, Deus dá uma ordem para que ele destruísse totalmente o povo e totalmente os bens. Só que ele salva a vida do rei e também os melhores animais ele leva em sacrifício para Deus. E Saul adverte, que fala, Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Também acontecem outros fatos em relação a ele tomar o lugar do sacerdote, por ocasião de uma batalha, que ele estava esperando Saul chegar para fazer os sacrifícios, e ele faz as vezes do sacerdote, e isso era um absurdo, né? E outras coisas também, que depois que Saul morre, ele consulta lá uma feiticeira para tentar ouvir novamente a palavra de Deus, só que já era tarde. E muitas pessoas se perguntam, mas por que Deus se desagradou de Saul e não desagradou dos pecados de Davi? Por que isso ocorre? Porque os pecados de Davi também foram gravíssimos, né? Adultério, ele também matou Urias, homicídio, e Saul foi a desobediência. Só que o que acontece? Quando Davi pecava, havia um arrependimento real. Ele chorava, ele pedia perdão, ele reconhecia seus erros. Já Saul não. Saul sempre inventava uma desculpa para os erros que cometia. Vamos fazer agora um paralelo na nossa vida. Quando você erra, você procura alguma desculpa, alguma bengala para justificar o teu pecado, ou exige realmente o arrependimento? No caso de Saul, existiu o remorso, porque ele sabia que ia perder o trono, que ia perder o reinado. E na sua vida, você tem arrependimento ou você tem remorso? Como é a sua vida perante a Cristo? Eu sei que o pecado é um acidente na sua vida, mas quando você peca, você se arrepende? Você abre seu coração a Deus pedindo perdão dos seus pecados? É algo sincero? Então fica a reflexão. Você é um Saul ou é um Davi? Como está a tua vida em relação a Cristo? Um forte abraço e fiquem com Deus.